Tem coisas na vida que a gente não escolhe, que simplesmente acontecem. Para minha família, essa coisa foi uma casa. Uma solução que apareceu no pior momento e, de certa forma, só tornou tudo mais estranho. Em 2019, a situação financeira em casa apertou de um jeito que não tinha mais para onde correr. O aluguel do sobrado onde a gente morava, num bairro até que tranquilo, começou a comer uma fatia do orçamento que simplesmente não existia. Meus pais, Caetano e Abigail, viviam de cabeça quente, fazendo conta em guardanapo de papel. Foi bem nessa época que a minha avó materna faleceu. E no meio da tristeza e daquela confusão toda veio a notícia. Ela tinha deixado para a minha mãe uma casa. Era uma propriedade da qual minha mãe mal se lembrava. Um lugar que minha avó raramente mencionava, quase como um segredo de família. O problema é que não era uma casa na cidade. Ficava longe, bem longe. Para chegar lá, era preciso pegar uma estradinha de terra que parecia não acabar nunca, ladeada por um mato alto e denso. Era um terreno enorme, com a construção principal no centro e um pomar antigo e abandonado nos fundos, onde as árvores pareciam estranhamente inclinadas para longe da casa, como se evitassem sua sombra. A casa em si era grande, espaçosa, mas tinha seus problemas. Partes inteiras ainda estavam no tijolo aparente, esperando um acabamento que nunca veio. No começo, eu odiei. Tinha 20 anos e de repente estava isolado de tudo, dos meus amigos, do movimento. Meus irmãos, o Douglas e a Estela, também não ficaram muito felizes. Mas com o tempo, a gente se acostuma. Meus pais começaram a ajeitar as coisas aos poucos, e o lugar foi ganhando uma cara de lar. Eu acabei até gostando do silêncio, e principalmente da vista da laje. De lá de cima, eu via as colinas, o céu imenso. Era uma paz que eu não sabia que precisava. Uma paz que hoje eu sei, era só o começo de tudo. Foi mais ou menos um mês depois da mudança que a coisa começou. A primeira vez foi tão aleatória que eu nem dei muita bola. Mas aí veio a segunda noite, a terceira. E logo virou um tipo de compromisso bizarro toda noite. Um pedágio que eu pagava toda vez que fechava os olhos. O sonho era sempre igual, nos mínimos detalhes. Começava comigo sentindo uma vontade esquisita de subir na laje. Não era uma decisão minha, era mais como um impulso. Uma coceira no cérebro que só parava quando meus pés tocavam o cimento frio lá de cima. A noite estava sempre sem estrelas, coberta de nuvens espessas. Meus olhos eram puxados para uma delas. Era diferente das outras. Tinha um formato quase perfeito, redondo, com as bordas estranhamente nítidas, como se fosse um chumaço de algodão sólido no meio do céu. E então ela começava a brilhar. Não era uma luz bonita como a da lua, era um azul elétrico, doentio, que pulsava devagar. A cor ia ficando mais forte e a névoa ao redor parecia se dissolver, ou melhor, ser engolida por aquela luz. Em segundos não havia mais nuvem. No lugar dela, flutuando no silêncio absoluto, estava o disco. Era gigantesco, facilmente o dobro do tamanho da casa, talvez mais. A superfície não era metálica ou brilhante, mas de um material escuro, fosco, que parecia absorver qualquer pingo de luz. Ele descia devagar, sem fazer um único ruído, numa trajetória lenta e precisa em direção ao nosso quintal, bem ao lado do pomar abandonado. E era nesse ponto que tudo desmoronava. Minha mente não conseguia processar a cena. Não era um apagão, era pior. Era uma sensação de que meus pensamentos estavam se desfazendo, se tornando um ruído branco e oco. Era como se eu não estivesse mais no comando do meu corpo. Eu via aquela coisa imensa pairando sobre as árvores e, de repente, nada. Eu acordava na minha cama com o corpo pesado e uma dor surda na nuca, como se tivesse dormido de mau jeito por dias seguidos. Eu tentava me convencer de que era só isso. Um pesadelo bizarro causado pelo estresse da mudança. Afinal, era só um sonho. Era o que eu repetia para mim mesmo todo santo dia. Um mantra para não enlouquecer. Isso durou uns 3 meses. 3 meses de noites mal dormidas e uma ansiedade que ia crescendo e se acumulando no meu peito. Eu não contei para ninguém. Para quê?
Iam dizer que eu estava impressionado com a mudança, talvez até sugerir que eu procurasse um psicólogo. Então eu guardei para mim, como um segredo sujo, até o dia em que o segredo escapou. Foi num sábado, no final da tarde. O calor tinha dado uma trégua e minha mãe, Abigail, teve a ideia de subirmos todos para a laje. Ela levou uma garrafa de café e umas xícaras. A gente sentou em umas cadeiras de plástico, vendo o céu ficar com aquela cor meio alaranjada, meio roxa, do pôr do sol. O vento soprava morno, e por um momento, tudo pareceu normal. Tranquilo. Até que meu irmão mais velho, Douglas, apontou para o alto. "Olha lá", disse ele com o queixo erguido. "Que nuvem esquisita, parece uma bola de algodão." Meu estômago deu um nó. Eu segui o dedo dele e ela estava lá, imóvel. A mesma nuvem redonda, com as bordas perfeitamente desenhadas do meu pesadelo. Uma cópia exata. Eu travei. Tentei disfarçar, fazer uma piada para quebrar a tensão que só eu aparentemente estava sentindo. "Engraçado", eu falei, forçando um riso. "No meu sonho, essa nuvem aí vira um disco voador." Eu esperava que eles rissem, que meu pai me desse um tapa na nuca e mandasse eu parar de ver filme de ficção científica. Mas a única resposta foi o silêncio. O silêncio ficou tão pesado que abafou o som do vento. Todos se olharam. Minha mãe, meu pai, meus irmãos. Ninguém riu. Foi meu pai, Caetano, quem falou primeiro. A voz dele saiu baixa, grave. "Eu também sonhei com isso, filho." Minha mãe se virou para ele, os olhos arregalados. "E sai uma luz azul de dentro dele?" A voz dela era um sussurro, quase com medo da resposta. Meu pai só balançou a cabeça, confirmando. "Exato, uma luz azul. E depois a coisa desce e pousa bem ali, perto do pomar." Douglas e Estela, minha irmã mais nova, ficaram pálidos. "Eu também", disse Douglas, a voz quase não saindo. "Eu vejo a mesma coisa. Todas as noites", completou Estela, abraçando os próprios joelhos. Naquele momento, o restinho de cor do céu pareceu desaparecer. O mundo ficou cinza. Não era mais o meu pesadelo, era o nosso. E isso, de alguma forma, era 1000 vezes pior. Ninguém dormiu naquela noite. Descemos da laje em silêncio, cada um se recolhendo para o seu quarto como se uma visita muito indesejada tivesse chegado e ninguém soubesse o que fazer. A casa, que aos poucos ia se tornando um lar, de repente pareceu um território estranho, um lugar que não nos pertencia de verdade. O ar ficou pesado e o silêncio entre nós era diferente agora. Não era mais de paz, era de medo. Os dias que se seguiram foram os piores. A gente tentava agir normalmente, mas era impossível. Ninguém mais tocava no assunto. Ninguém tocava no nome sonho ou disco, mas a presença dele estava em tudo. Nos olhares que a gente desviava durante o almoço, nas conversas que morriam pela metade sem motivo aparente. Era como se todos estivéssemos de luto por nossa antiga realidade, a que existia antes daquela tarde na laje. E então as coisas começaram a acontecer, fora do sonho. A primeira foi um som, um zumbido baixo, quase no limite da audição, que aparecia no meio da madrugada. Uma vibração que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo, que ressoava mais nos ossos do que nos ouvidos. Eu fui o primeiro a notar. Fiquei deitado, imóvel na cama, tentando entender se era algo na minha cabeça. No dia seguinte, criei coragem e perguntei ao Douglas, em voz baixa, quando estávamos sozinhos na cozinha: "Você ouviu alguma coisa diferente esta noite?" Ele me olhou, e eu vi que ele sabia exatamente do que eu estava falando. Ele só balançou a cabeça positivamente, os olhos cheios de um cansaço que não era de sono. Depois do som, veio a luz. Uma noite, Estela deu um grito que fez todo mundo pular da cama. Corremos para o corredor e a encontramos parada na porta da cozinha, pálida, tremendo. Ela disse que tinha ido beber um copo de água quando uma luz azul, a cor doentia do sonho, banhou a janela por um segundo e sumiu. Meu pai tentou racionalizar. Disse que podia ter sido o farol de algum carro passando na estrada de terra, mesmo sabendo que quase ninguém passava por ali àquela hora. Ninguém acreditou, mas todo mundo fingiu que sim. Era mais fácil. O pior para mim era o mais sutil, eram os objetos. Uma cadeira na sala que aparecia virada num ângulo um pouco diferente.
O livro que eu tinha deixado na mesinha de centro que, no dia seguinte, estava perfeitamente alinhado com a borda. Coisas pequenas, minúsculas, que te fazem questionar a própria memória. Fui eu que deixei assim? A gente se perguntava em silêncio. A dúvida virou um veneno, nos fazendo duvidar da nossa própria cabeça. A nossa calma era só de fachada e eu sentia que a qualquer momento tudo ia desabar. Eu não aguentava mais apenas esperar. Eu precisava saber. Precisava de uma prova concreta. A gota d'água foi numa noite de terça-feira. Eu estava no meu quarto, a casa toda em silêncio, e ouvi o zumbido de novo. Dessa vez, mais nítido. Durou uns 10 segundos e parou. Naquele momento ali, para mim, deu. O medo da incerteza era 1000 vezes pior do que qualquer verdade que eu pudesse encontrar. Chega de esperar. Chega de fingir que aquilo não estava acontecendo. Eu ia ficar acordado, eu ia ver. Não contei meu plano para ninguém. Na noite seguinte, esperei as luzes da casa se apagarem uma por uma. Ouvi o som da porta do quarto dos meus pais se fechando, o ranger do assoalho quando Douglas foi para o dele. Esperei mais 1 hora, até ter certeza de que o sono pesado já tinha tomado conta de todo mundo. Meu quarto tinha uma janela que dava para os fundos, com uma vista quase completa do quintal e daquele pomar morto. Preparei meu posto de vigia. Enchi uma garrafa térmica com o café mais forte que consegui fazer. Deixei o celular ao lado mais para não perder a noção do tempo do que para qualquer outra coisa. Me enrolei num cobertor e me ajeitei numa cadeira no canto mais escuro do cômodo. A primeira hora foi a mais difícil. O tédio, o silêncio, o café amargo. A única coisa que se movia lá fora era o balanço lento dos galhos das árvores. Lá, pela 1h30 da manhã, meu corpo começou a protestar. A cabeça pesava e os olhos ardiam. Eu me levantava, andava em círculos pelo quarto, jogava uma água no rosto. 2h40, o zumbido voltou, baixinho, tão baixo que eu não tinha certeza se ouvi mesmo. Fiquei tenso, o coração batendo um pouco mais rápido, mas ele sumiu de novo, me deixando sozinho com a dúvida. Será que eu imaginei? A essa altura, eu já não confiava mais nos meus próprios sentidos. Foi às 3h20 da manhã que o mundo mudou. Não foi um barulho, foi o contrário. O som dos grilos, do vento, tudo parou de uma vez. Como se alguém tivesse apertado um botão de mudo no universo. Um silêncio pesado, químico, que doía nos ouvidos. Fiquei de pé num pulo, o corpo todo arrepiado, os olhos grudados na escuridão lá fora. Eu sabia, a minha espera tinha acabado. Alguma coisa estava vindo. Meu corpo inteiro se tensionou. Fiquei ali parado ao lado da janela, prendendo a respiração, esperando. E então veio a luz. Não foi um feixe, não veio de cima. O próprio ar do quintal pareceu acender. Uma claridade azul, pálida e doentia, a mesma cor que assombrava minhas noites, inundou tudo. Não havia sombras, o capim alto, as árvores retorcidas do pomar, tudo ficou achatado, bidimensional, como uma fotografia superexposta. E o silêncio. O silêncio era absoluto, uma pressão nos ouvidos, como se eu tivesse mergulhado fundo demais numa piscina. Senti o chão do quarto vibrar levemente sob meus pés. Uma tontura me atingiu e eu tive que me apoiar no parapeito da janela para não cair. Aquilo durou talvez uns 30 segundos, que pareceram uma eternidade. Então, do nada, como começou, a luz se apagou. O mundo foi engolido de volta pela escuridão total. O silêncio continuou por mais 1 minuto. 1 minuto inteiro em que o universo pareceu ter esquecido de respirar. E então, um grilo cantou. Depois outro. E aos poucos, a vida noturna, tímida, recomeçou. Eu não me mexi. Fiquei ali na mesma posição até os primeiros raios de sol pintarem o céu. O medo que eu sentia era diferente agora. Não era mais a angústia da dúvida, era o pavor frio e pesado da certeza. Eu não precisava ter visto a nave. Eu sabia que ela esteve ali. Quando o dia clareou, desci as escadas em silêncio e saí para os fundos. Andei devagar, o coração martelando contra as costelas. Fui até o local exato, perto do pomar. E lá estava. Não era queimado, não era destruído, era um círculo na grama alta, com uns 10 metros de diâmetro.
um círculo perfeito. O mato não estava quebrado, estava deitado, amassado numa espiral suave, como se um peso gigantesco e invisível tivesse repousado ali por um tempo antes de partir. Eu tinha conseguido a prova que tanto procurei, e naquele momento, olhando para aquela marca impossível no chão, eu percebi que a verdade não liberta. Às vezes, ela só te mostra que você não tem para onde correr. A gente não estava tendo um pesadelo, a gente estava vivendo dentro de um, e a porta estava trancada pelo lado de fora. Meu pai é militar, e uma das coisas que você aprende na família é que existe uma ordem para tudo, uma hierarquia, um procedimento. Talvez por isso o que aconteceu comigo seja tão sem cabimento. Porque aconteceu justamente no lugar que deveria ser o mais controlado de todos. Isso foi em 2018, na semana em que minha irmã, a Bianca, precisou tirar o apêndice. Nada grave, era o que os médicos diziam, mas minha mãe estava numa pilha de nervos que deixava qualquer um tenso. No terceiro dia de internação, fomos buscá-la. A alta estava prevista para o fim da tarde. Estávamos na sala de espera do hospital militar. O lugar tinha aquele ar impessoal de repartição pública, com o chão de granilite brilhando e um silêncio que era quebrado só pelo zumbido da iluminação. Já passava das 7 da noite quando uma médica veio falar conosco. Ela disse que a liberação da Bianca ia demorar um pouco mais, pois resolveram fazer uns exames complementares. Foi a senha para a minha mãe levantar, já com a cara fechada. Que exames? Ela perguntou com a voz subindo um tom. Eu não autorizei nada disso. Me dá seu celular. Ela pegou o aparelho da minha mão e foi direto para os escritórios, pronta para tirar satisfação com quem quer que fosse. E eu fiquei ali, sozinho. O movimento já tinha diminuído muito. Ao meu lado, havia um daqueles estandes de campanha com uma lona branca esticada e um cartaz em letras vermelhas anunciando a semana de doação de sangue. Foi quando uma moça de jaleco branco se aproximou. Era alta, simpática e falou comigo com uma voz calma, tranquila. Oi, boa noite, já pensou em doar hoje? É um gesto rápido, ajuda muita gente. Sinceramente, eu não estava pensando em nada, só na minha irmã e na agonia da minha mãe. Mas a ideia de fazer algo útil, de me mover, pareceu boa. Acho que concordei mais pelo jeito que ela sorriu do que por qualquer outra coisa. Ela me guiou com um gesto. É por aqui, não demora nada. Deixamos a sala de espera para trás e entramos em um corredor que eu nunca tinha visto. Era diferente do principal. As luzes no teto piscaram uma vez, fracas, antes de estabilizar. A luz parecia mais fraca, as paredes tinham um tom amarelado e o cheiro de produto de limpeza foi sendo substituído por um cheiro de papel velho. Nossos passos faziam um eco baixo. Cruzamos por um ou dois funcionários que mal nos olharam e logo descemos um lance de escadas. Ali embaixo o silêncio era quase total, parecia outra ala, uma parte do hospital que funcionava em um ritmo diferente, mais lento, quase parado no tempo. Seguimos por outro corredor ainda mais estreito. Foi quando ela me olhou de lado. Seu pai é militar, certo? Vi seu nome na lista de visitantes. Pelo sistema, vi que seu tipo sanguíneo já consta no cadastro da família. O negativo, um tipo raro. Eu só confirmei com a cabeça. Que bom, ela disse, e o sorriso dela parecia forçado. É um tipo valioso, muito procurado. Não sei explicar, mas o jeito que ela falou valioso me deu um aperto. Chegamos a uma porta sem nenhuma placa. Ela abriu e entramos em uma sala que, com certeza, não era usada com frequência. Havia uma única lâmpada de luz branca acesa no teto, daquelas que iluminam mal, criando sombras nos cantos. Tudo ali parecia opaco, meio sinistro. Tinha um arquivo de metal cinza com etiquetas amareladas pelo tempo, uma geladeira pequena que zumbia baixo e 3 daquelas poltronas de doação. 2 delas estavam cobertas de poeira. Só uma parecia limpa, pronta para uso. Ela não me deu muito tempo para observar. Suas ações eram rápidas, eficientes. Mediu minha pressão,
Fez mais uma ou duas perguntas de praxe e me indicou a poltrona do fundo. A gentileza de antes tinha se tornado algo mecânico, como se ela estivesse apenas cumprindo um protocolo. Relaxe o braço, por favor, e não o movimente durante o procedimento. Se sentir qualquer tontura, me avise. Ela não esperou uma resposta. Inseriu a agulha no meu braço com uma precisão que dava um nervoso. A máquina ao lado da poltrona deu um estalo e começou a funcionar com um zumbido baixo e constante. Vi o sangue escuro descer pelo tubo de plástico e a bolsa começar a inflar lentamente. Ótimo, disse ela, ajeitando a bolsa em um gancho. Volto em uns 10 minutos para te liberar. Tente não pensar muito. E com isso, ela se virou e saiu, fechando a porta atrás de si. O som dos passos dela se afastando pelo corredor foi engolido pelo silêncio. Fiquei sozinho, sem meu celular, que minha mãe levou, sem uma revista, sem nada. A única companhia era o zumbido daquela máquina e o teto branco e manchado para onde eu olhava. O tempo começou a se arrastar. Cada minuto parecia ter o dobro do tamanho. Eu pensava na Bianca, no que minha mãe estaria discutindo nos escritórios e em como eu tinha me metido naquela situação esquisita só para fugir do tédio. Foi quando um som oco como uma pequena explosão veio de algum lugar lá fora. Um barulho de algo grande estourando. E no mesmo instante, tudo se apagou. A luz da sala sumiu. O zumbido da geladeira pequena cessou. Fiquei numa escuridão total, como eu nunca tinha visto na vida. Não era o escuro de um quarto à noite, onde seus olhos se acostumam. Era uma escuridão absoluta, densa, como se tivessem jogado um pano preto sobre a minha cabeça. Por um segundo, ouvi o som distante de um gerador tentando ligar. Ele tossiu 1, 2 vezes. Um barulho de motor rateando, quase morrendo. E depois, silenciou. Falhou. O silêncio que se seguiu foi pesado, total. Não entrava um único feixe de luz debaixo da porta. Eu estava em um vácuo. E o pior, o mais assustador, era que uma coisa não tinha parado. A máquina de doação. No meio daquele breu completo, eu ainda ouvia o zumbido baixo e sentia a leve pulsação no meu braço. Ela devia ter alguma bateria interna, não sei, mas continuava ali, ligada, puxando meu sangue enquanto todo o resto do mundo tinha desligado. O primeiro pensamento foi: ela vai voltar. A enfermeira disse 10 minutos. Quanto tempo já tinha passado? 5? 7? No escuro perdi a noção do tempo. A calma foi sumindo e uma agonia começou a subir. E se ela se esquecesse de mim? E se essa ala do hospital ficasse vazia durante a noite? A ideia era tão absurda que parecia plausível. Minha mão livre, tremendo um pouco, foi na direção do outro braço. Meus dedos encontraram o tubo de plástico, a agulha. Senti a ponta metálica sob a pele. Pensei em arrancar aquilo, em me levantar e sair dali. Mas como? Eu não enxergava nada. Podia tropeçar, cair, me machucar feio. E o sangue? A imagem de arrancar a agulha e o sangue jorrar no escuro me fez recuar. Não, eu tinha que esperar. Era o mais lógico a se fazer. Ela já vai voltar. Fiquei repetindo para mim mesmo. Ela não pode ter ido embora. Eu me agarrei a essa certeza com toda a força que tinha. Foi bem na hora que eu mais tentava ficar calmo que eu ouvi. Não foi um barulho alto. Foi um som baixo, gutural, quase um engasgo. Uma risada abafada, contida, vinda de dentro do quarto. Estava ali, comigo. Todo o ar dos meus pulmões desapareceu. Eu travei inteiro de um jeito que nunca tinha acontecido antes. Não foi um susto que te faz pular. Foi o contrário. Foi como se cada músculo meu recebesse uma ordem para parar, para não se mover, para não respirar. O silêncio antes era pesado, mas agora ele tinha uma qualidade diferente. Era um silêncio pesado, que parecia ter mais alguém ali. Alguém tinha entrado, mas como? A porta não fez barulho. Eu não ouvi um único passo no corredor antes. A presença simplesmente apareceu e estava se divertindo com o meu medo. A risada não era de alegria. Era uma risada de desprezo, de quem aprecia a cena de um animal preso em uma armadilha. Minha mente tentava formular uma pergunta. Quem está aí? Mas minha boca não obedecia. Eu estava mudo, surdo e cego, com o coração parecendo que ia sair pela boca.
A única prova de que eu ainda estava vivo, e a certeza horrível de que eu não estava mais sozinho naquela escuridão. E tão subitamente quanto se foi, a luz voltou. Não piscou nem aqueceu aos poucos. A lâmpada no teto simplesmente estalou e acendeu, jogando aquela luz branca e fria sobre tudo. Meus olhos arderam com a claridade repentina. A primeira coisa que fiz foi vasculhar a sala com o olhar desesperado. Olhei para trás do arquivo de metal, para o canto perto da porta, para as poltronas empoeiradas. Não havia ninguém. O quarto estava exatamente como antes. Vazio. Por um instante, uma onda de alívio quase me enganou. Teria sido minha imaginação? O medo pregando uma peça? Toda essa dúvida se desfez no segundo em que baixei os olhos. O que eu vi não parecia real. O chão, antes limpo, agora abrigava uma poça escura e espessa de sangue. O meu sangue. A bolsa de coleta não estava mais lá. O tubo que saía do meu braço estava pendurado, solto, e todo o líquido que deveria estar sendo guardado tinha se derramado pelo piso. Mas não foi isso que me embrulhou o estômago. Foi o que estava sobre o sangue. Havia pegadas, marcas nítidas de sapatos sobre a poça, como se alguém tivesse pisado ali e depois caminhado. A pessoa que deu aquela risada, a pessoa que levou a bolsa, esteve ali, a centímetros de mim, enquanto eu estava cego pela escuridão. A porta se abriu com um solavanco e a enfermeira entrou quase correndo. Parecia afobada, como se tivesse se lembrado de repente da minha existência. Ela me viu, viu a minha expressão, e então o olhar dela desceu para o chão. Ela parou. O rosto dela perdeu toda a cor. Meu Deus! O que aconteceu aqui? A voz dela era um sussurro trêmulo. Eu não soube o que responder. Apenas balancei a cabeça. Ela se aproximou rápido. As mãos dela tremiam tanto que dava medo de ver. Sem dizer mais nada, com uma agilidade que parecia puro pânico, ela removeu a agulha do meu braço e pressionou um algodão no lugar. Seus movimentos eram automáticos, mas seus olhos não saíam daquela mancha no chão. Ver tanto sangue assim, o seu próprio sangue espalhado daquele jeito, dispara um alarme dentro de você. Não é um medo comum, é algo mais primitivo, uma reação do corpo que grita que alguma coisa está muito errada, que você precisa fugir. Vem, vamos sair daqui, ela disse, me segurando pelo braço com uma força que eu não esperava. Eu não sentia tontura, não sentia fraqueza. Eu sentia uma agonia, uma pressa, uma urgência de entender o que eu tinha acabado de ver. Ela me deu um pacotinho de biscoito de água e sal e um suco de caixinha. O procedimento padrão, eu acho. Mas o gesto parecia ridículo, fora de lugar. Enquanto me guiava de volta pelos corredores, segurando meu braço, eu não conseguia parar de repassar a cena na minha cabeça. A escuridão, a risada, as pegadas. Foi quando eu notei algo que ninguém mais parecia ver. Perto do rodapé, quase invisível no granilite escuro, uma única gota de sangue. Meu coração acelerou. Olhei mais à frente, forçando a vista, e vi outra, e depois outra. Não era um rastro óbvio, mas uma trilha sutil que só alguém em estado de alerta como eu poderia seguir. Meu olhar seguiu aquela sequência discreta. Ela fazia o mesmíssimo caminho por onde viemos, pelo corredor estreito, subindo as escadas de volta para a ala mais movimentada e iluminada. O horror estava vazando daquele quarto esquecido e se espalhando pelo resto do hospital. A enfermeira parecia não ver, ou fingia não ver. Ela só queria me levar de volta para a sala de espera. Quando chegamos, o ambiente estava diferente. Minha mãe estava lá, de pé, mas a cara de brava da minha mãe tinha sumido. No lugar, era susto e nojo. Havia mais umas 2 ou 3 pessoas ali, um segurança e outro funcionário. E todos olhavam para a mesma direção, para fora, para a área verde que ficava no centro do prédio. Meu olhar acompanhou o deles. No meio do gramado bem aparado, havia uma pequena gruta com uma imagem de Nossa Senhora das Graças, ou pelo menos ela costumava ser branca. A estátua estava manchada, coberta por um líquido escuro e vermelho que escorria por seu rosto, por suas mãos e se acumulava em seus pés. Ela havia sido encharcada. Aos pés da santa,
Jogada entre as flores do jardim como se fosse lixo estava a bolsa de sangue, vazia. Nunca houve uma explicação. Meu pai, mesmo sendo militar, nunca conseguiu uma resposta decente. O incidente foi registrado como um ato de vandalismo por um paciente psiquiátrico não identificado. A enfermeira pediu transferência uma semana depois. O caso foi abafado, esquecido pela burocracia. Mas eu não esqueci. Hoje eu sei que não foi um ato aleatório. Fui escolhido. Aquele apagão não foi um acidente. Aquela ala esquecida foi o lugar perfeito. Levaram meu sangue para fazer aquilo, para sujar uma coisa sagrada, um tipo de maldade que só faz sentido na cabeça de um doente. Desde aquele dia, em 2018, eu nunca mais consegui entrar em um hospital sem sentir um calafrio ruim. E às vezes, quando passo por uma igreja ou vejo uma imagem de santo, sinto um desconforto, um mal-estar. É como se uma parte de mim ainda estivesse lá, naquele chão, aos pés daquela estátua. Naquela época, minha vida era simples e girava em torno dos meus 3 melhores amigos, o Saulo, o Nicolas e o Tiago. A gente morava numa daquelas cidades do interior que parecem paradas no tempo. Ruas de pedra, casarões antigos com janelas altas, uma rotina que quase nunca mudava. Nosso ponto de encontro era quase sempre o mesmo. Os degraus do coreto numa praça meio esquecida, um pouco afastada do centro. Numa noite de junho, fria e sem estrelas, a gente estava lá dividindo uma garrafa de pinga barata que fazia a garganta queimar. O Nicolas contava uma piada sem graça e a gente ria mais pela companhia do que por qualquer outra coisa. Foi quando o Saulo, que sempre gostou de uma história de arrepiar, se ajeitou no banco e limpou a garganta. Vocês já ouviram direito a história da alma da doceira? Ele perguntou, com aquele tom sério que ele fazia para impressionar. A gente conhecia o básico, claro. Era uma daquelas lendas que toda cidade pequena tem. Mas o Saulo gostava de florear. Dizem que a Dona Clara, aquela senhora que vendia os melhores sonhos da região, não foi morta por um ladrão qualquer. Ele continuou baixando a voz. Falam que foi um forasteiro. Um cara que ficou na cidade por umas semanas e que tinha uma tatuagem estranha no braço, tipo um símbolo. Ele sumiu no mesmo dia que encontraram ela. A alma dela não vaga por aí chorando. Ela vaga procurando. Procurando por ele. O Nicolas se encolheu um pouco dentro do casaco. Eu só dei um gole na pinga, cético como sempre. Mas o Tiago, ele ficou quieto. Não era o silêncio de quem está com medo da história. Era diferente. Ele só ficou olhando para o fundo escuro da praça, para as árvores paradas. Parecia que ele nem estava mais ali com a gente. A gente até tentou quebrar o clima zoando o Tiago por ter ficado impressionado com uma historinha boba, mas ele mal respondeu. Nossa presença ali, tão perto do terreno depois de tanto tempo, talvez tenha sido o bastante para agitar alguma coisa. Foi nesse silêncio estranho que a gente ouviu. Não era um barulho da cidade, não era bicho, nem gente. Era um lamento, um gemido longo, fino, que parecia vir de muito longe e de muito perto ao mesmo tempo. Ele atravessou o ar frio da praça e fez todos nós pararmos o que estávamos fazendo. Que isso? A voz do Nicolas saiu falhada, um sussurro. Ninguém respondeu. A gente só ficou ali, olhando um para o outro, tentando encontrar uma explicação lógica nos olhos dos amigos. Uma briga de casal? Alguém passando mal? Mas o som não tinha desespero. Tinha uma tristeza que não parecia humana. Ele veio de novo, um pouco mais claro. A direção era inconfundível. Vinha de um terreno enorme e murado que ficava no fim da rua. Um lugar abandonado há anos, cheio de mato e entulho. A nossa burrice de moleque foi maior que o medo. Vamos ver o que é, eu disse, tentando parecer mais corajoso do que realmente estava. Fomos andando devagar, quase nos arrastando, como se fazer barulho pudesse atrair o que quer que fosse. O muro do terreno tinha uma parte caída, formando uma janela de blocos quebrados. Um por um, a gente se apoiou ali para espiar lá dentro. O lugar era um breu só, com o mato alto se mexendo com o vento. No começo não vimos nada.
Pensei que era só a nossa cabeça pregando uma peça, e foi aí que ela apareceu. Não foi de repente. Foi como se a nossa visão se ajustasse e a gente percebesse que ela já estava lá o tempo todo. No meio da escuridão do mato tinha uma coisa mais pálida. Uma figura alta e magra, vestida com algo claro que parecia não tocar o chão. O cabelo era comprido e escuro, cobrindo o rosto. Ela não andava, deslizava. E então aquele lamento saiu dela, ali, na nossa frente. Era um som que dava para sentir o som tremendo dentro do corpo. Ninguém precisou dizer nada. A gente se afastou do muro ao mesmo tempo e só começou a correr. Corremos sem olhar para trás. O som das nossas próprias passadas abafando o medo, até chegarmos de volta na luz amarelada do poste da praça. A garrafa de pinga ficou para trás, esquecida no chão. Ninguém dormiu direito naquela noite, e nem na seguinte. O que a gente viu naquele terreno não saía da nossa cabeça. Nos primeiros dias, a gente tentou se convencer de que era uma brincadeira de mau gosto, uma ilusão de ótica, qualquer coisa, mas a imagem daquela forma pálida deslizando entre o mato era nítida demais. A lembrança daquele som era real demais. Nossos encontros na praça rarearam. Quando a gente se via, o assunto era um só, falado em voz baixa, como se a gente tivesse medo que ela ouvisse. O Saulo, que antes adorava contar vantagem, agora era o mais quieto. O Nicolas emagreceu, andava com o olhar assustado, pulando com qualquer barulho mais alto. A gente estava se desfazendo, e o medo que unia a gente era o mesmo que estava nos separando. Comigo a coisa acontecia durante a madrugada. Eu acordava do nada com o peito apertado e uma certeza horrível de que não estava sozinho no quarto. Eu não via nada, não ouvia nada, mas sentia uma presença ali no escuro só observando. Eu passava o resto da noite com a luz acesa, esperando o dia clarear, o que me deixou acabado por semanas. Só o bagaço de cansaço e ansiedade. Mas o pior era olhar para o Tiago. O medo do Tiago era diferente. Vinha de dentro. Não era como o nosso. O medo do desconhecido. Ele parecia um bicho acuado. Em uma semana, ele perdeu tanto peso que as roupas ficaram largas. As olheiras fundas deixavam ele com uma cara de doente. Ele mal falava e, quando falava, gaguejava. Evitava o nosso olhar a todo custo. Certa tarde, estávamos na casa do Saulo tentando nos distrair com um videogame, mas ninguém estava prestando atenção de verdade. Eu comentei, mais para mim mesmo do que para os outros. O que era mais estranho era o cabelo, comprido, escuro, cobria tudo. Na mesma hora, o Tiago deu um salto do sofá, derrubando o controle no chão com um estrondo. Ele ficou em pé, pálido, com a respiração ofegante, os olhos arregalados de um jeito que eu nunca tinha visto. "Para de falar disso!" ele gritou com a voz esganiçada. "Para!" Saulo e Nicolas ficaram sem reação. Eu olhei para ele e foi aí que a primeira peça estranha se encaixou na minha cabeça. Não era só medo, era pavor. Pavor de alguém que não estava apenas assustado com uma assombração, mas que parecia reconhecer o fantasma. Depois daquele dia, a situação não dava mais. A gente não podia continuar se acabando daquele jeito. Foi o Nicolas quem sugeriu, com a voz fraca de quem está se rendendo: "A gente tem que fazer alguma coisa, falar com alguém. Minha avó sempre falava de uma tal de Dona Araci." A ideia pareceu absurda. Procurar uma benzedeira? A gente? Mas o desespero era tanto que o absurdo começou a soar como a única saída possível. A casa da Dona Araci ficava quase fora da cidade, no fim de uma rua de terra batida. Era uma casinha simples, com um muro baixo e um quintal cheio de vasos com todo tipo de planta: arruda, guiné, espada de São Jorge. O lugar tinha um cheiro forte de mato e terra úmida. Fomos nós 4, amontoados no portão, sem coragem de chamar. Foi o Tiago, para nossa surpresa, quem deu o primeiro passo e bateu palmas. Ela apareceu na porta. Era uma senhora pequena, de cabelo branco preso num coque e um olhar que parecia atravessar a gente. Não havia nada de assustador nela, mas o jeito calmo dela chegava a dar medo. Ela nos olhou um por um e disse com uma voz serena, como se já nos esperasse: "Entrem." Lá dentro, a sala era pequena, com poucos móveis e muitas imagens de santos nas paredes.
Contamos tudo, tropeçando nas palavras. Falamos do lamento, da figura no terreno, das noites em claro, do medo que estava acabando com a gente. Dona Araci ouviu tudo em silêncio, sentada numa cadeira de balanço que rangia de leve, sem demonstrar nenhuma surpresa. Quando terminamos, ela se levantou, foi até o quintal e voltou com um galho de arruda nas mãos. Fiquem em pé, um do lado do outro, ela ordenou. Obedecemos. Ela começou pelo Nicolas, passando o ramo pelo corpo dele, da cabeça aos pés, enquanto sussurrava coisas que eu não conseguia entender. O cheiro forte da planta invadiu o ar. Ela repetiu o gesto em Saulo, depois em mim e por último em Tiago. Por um instante, enquanto ela fazia aquilo, eu senti o peso nos meus ombros diminuir. Uma sensação de alívio, por mais que minha mente tentasse lutar contra. Ela terminou e jogou o ramo murcho numa tigela de barro. Sentou-se de novo e nos encarou com aquele mesmo olhar profundo. A gente esperava que ela dissesse que tudo ia ficar bem, que era só um espírito perdido. Mas o que ela disse foi outra coisa. A reza ajuda a limpar o espírito de vocês, mas não resolve a raiz do problema. Ela fez uma pausa e o único som era o ranger da sua cadeira. O mal que assombra vocês não vem de fora. Ele nasceu aí, no meio de vocês. Saímos da casa dela sem dizer uma palavra. O pouco de alívio que o benzimento tinha trazido se desfez no ar, e no lugar entrou uma desconfiança esquisita. No caminho de volta, pela primeira vez, eu não olhava para as sombras nas esquinas com medo do que poderia estar lá. Eu olhava de lado para os meus amigos. O fantasma não estava mais no terreno baldio. Estava andando com a gente. As palavras de Dona Araci não saíam da minha cabeça. Elas ecoavam em tudo, no silêncio do meu quarto, no jeito que meus amigos se olhavam, na memória daquela figura pálida. Nasceu aí, no meio de vocês. Não era um aviso sobre o fantasma, era sobre nós. Passei os dias seguintes remoendo aquilo. A imagem do Tiago saltando do sofá, o pavor nos olhos dele. Aquilo não era medo de fantasma, era medo de ser descoberto. Comecei a fuçar. Minha primeira parada foi a internet, mas, como eu já imaginava, notícias antigas da nossa cidade eram quase inexistentes online. O único lugar que talvez tivesse algo seria o arquivo do jornal local, que ficava numa sala empoeirada nos fundos da biblioteca municipal. Passei 2 tardes inteiras lá, fingindo fazer uma pesquisa da escola, folheando edições amareladas de anos atrás. Eu nem sabia o que estava procurando. Um acidente? Um crime? No fim do segundo dia eu achei uma nota minúscula no canto de uma página de 2013. Jovem desaparecida. O texto era curto. Falava de uma garota de 17 anos, Ágata. Tinha sido vista pela última vez saindo de uma quermesse. A polícia investigou, mas o caso esfriou. A última linha da nota me acertou como um soco. A área onde foi vista pela última vez inclui as imediações do antigo terreno da olaria. O nosso terreno. Naquela noite, eu juntei o Saulo e o Nicolas. Mostrei a eles a foto do jornal que tirei com o celular. Nós 3 sabíamos o que precisava ser feito. Encontramos o Tiago no nosso lugar de sempre, no coreto da praça. Ele parecia menor, mais encolhido do que nunca. Sentei ao lado dele, o ar frio cortando o silêncio. Tiago, a gente precisa conversar. Comecei, a voz mais firme do que eu esperava. Fui na biblioteca hoje. Ele não se mexeu, apenas continuou olhando para o chão. Achei uma coisa de 2013 sobre uma garota chamada Ágata. Ele travou o corpo todo. Foi uma reação quase imperceptível, mas estava lá. Ele levantou a cabeça devagar e, pela primeira vez em semanas, me olhou nos olhos. E eu vi tudo: o medo, a culpa, o desespero de anos. Ele tentou negar. A voz saiu como um fiapo. Eu não sei do que você está falando. Não mente pra gente, Tiago, disse Saulo do outro lado. A gente viu, e você também. A gente sabe que você viu mais do que nós. Foi isso. Foi aí que ele desabou. Tiago desabou, o rosto entre as mãos, e começou a chorar. Um choro desesperado, engasgado, que parecia vir de anos. Entre os soluços, a história saiu, pedaço por pedaço.
Ele e Agatha estavam ficando na época. Naquela noite da quermesse, os dois beberam demais. Foram para o terreno baldio para ficarem sozinhos e começaram a discutir por um motivo idiota: ciúmes. A discussão ficou feia. Ela gritou com ele, disse coisas horríveis. Ele, bêbado e com raiva, a empurrou. Foi só um empurrão. Ele soluçava, o rosto banhado em lágrimas e ranho. Eu juro, William, foi só para ela parar de gritar. Mas ela tropeçou. Tinha um pedaço de concreto no chão, um entulho. A cabeça dela bateu. Ele contou que ela não se levantou mais. O silêncio, o pânico, a certeza de que tinha feito algo terrível. Ele era um garoto. Estava apavorado. Em vez de pedir ajuda, tomou a pior decisão possível. Com as próprias mãos cavou um buraco raso no canto do terreno e a enterrou. Eu achei que ninguém nunca ia descobrir. Ele terminou, a voz quase inaudível. Mas ela não me deixou esquecer. Ela nunca me deixou. Saulo e Nicholas estavam paralisados, os rostos pálidos de horror. O lamento que a gente ouvia não era de uma doceira procurando vingança. Era de Agatha, presa naquele lugar. E ela não estava assombrando a gente, ela estava assombrando ele. E nós só tivemos o azar de estar por perto quando ela finalmente juntou forças para aparecer. A gente ficou ali no silêncio que se seguiu, sem saber o que fazer. O que se faz com uma verdade daquelas? Não existe um manual. O nosso amigo, o cara com quem a gente cresceu, não era a pessoa que pensávamos. A amizade se quebrou em 1000 pedaços naquele instante. Sem combinar, nós três nos levantamos e fomos embora, deixando Tiago sozinho no coreto, chorando sob a luz fraca do poste. Naquela mesma noite, o lamento voltou. Mas não era mais um gemido distante e triste. Foi um grito agudo, cortante, que pareceu rasgar o céu da cidade inteira. Eu ouvi da minha cama e me encolhi debaixo das cobertas, sabendo exatamente o que era. Era um grito de fim, de libertação ou de condenação, eu não sei dizer. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou rápido pela cidade. Os pais do Tiago tinham acordado e ele não estava em casa. Começaram a procurar. Encontraram o corpo dele no fim da tarde, perto da represa velha. Ele tinha se jogado. A morte tinha sido instantânea. Depois do enterro, um silêncio profundo caiu sobre a cidade. Um silêncio que não era normal. E o mais marcante: o lamento, o grito, a presença. Tudo desapareceu. Sumiu por completo, como se nunca tivesse existido. Foi como se, com a morte do Tiago, o espírito de Agatha tivesse finalmente encontrado a paz, ou a justiça que tanto buscou. A vingança, do jeito dela, estava completa. Nós nunca contamos a ninguém o que sabíamos. Nos tornamos cúmplices daquele segredo. A nossa amizade não sobreviveu, claro. Como poderia? A gente se afastou aos poucos. Hoje, se eu cruzo com Saulo ou Nicholas na rua, a gente só troca um aceno de cabeça. O olhar dura apenas 1 segundo, mas é o suficiente para lembrar de tudo. A história da alma da doceira continua sendo contada por aí, mas a gente sabe a verdade. A gente aprendeu do pior jeito que tem segredo que não fica enterrado, e que às vezes a cobrança não vem da polícia, ela vem de outro lugar. Esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado, e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.